Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez no canal Pastor Saulo Vieira Oficial. Aqui a gente mergulha em conversas profundas, em práticas sobre a fé cristã, a Bíblia e a teologia, de um jeito simples, mas que faz toda a diferença para o nosso dia a dia. Eu sou Saulo Vieira, professor apaixonado por teologia e quero caminhar com você nessa jornada de conhecimento e crescimento espiritual. Então, prepara seu coração, prepara sua mente, porque a nossa aula de hoje já vai começar. Nesse episódio, nós estamos trabalhando a terceira parte da nossa mini aula, do nosso mini curso aqui no YouTube, preparado com muito carinho especial para abençoar a sua vida. Então nós estamos aqui investigando as bases bíblicas e teológicas da esperança cristã do reino de Deus. Se você ainda não assistiu os outros dois vídeos, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima ou aqui embaixo, para vocês terem acesso. Vai lá, se você ainda não assistiu a parte 1, a parte 2, para você ficar totalmente inteirado no assunto que a gente está abordando aqui, ok? Então a gente está refletindo sobre o quê? O que é o reino de Deus segundo as Escrituras, como essa esperança sustentou os primeiros cristãos, qual é a relação entre a vida presente e a expectativa do futuro e por que falar de escatologia tão relevante nos dias de hoje. Então nós estamos trabalhando essa temática da esperança do reino de Deus e hoje na aula número 3. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, você pode fazer isso agora, clicando rapidinho, menos de um segundo, e aí você vai ficar por dentro de todo o conteúdo que eu tenho postado aqui para abençoar a sua vida. E se esse conteúdo também tem servido, tem abençoado a sua vida, deixa seu like aí, porque isso fortalece muito o nosso canal e o crescimento do nosso canal. E também você pode deixar o seu comentário aqui embaixo, né? Suas perguntas ou alguma sugestão de algum vídeo, de algum tema que vocês queiram que eu aborde aqui para vocês, tá? E também compartilhando aí o canal para pessoas que vocês gostariam que recebessem também esse conteúdo também e ajuda também a fortalecer o nosso canal. Vamos lá, vamos para a nossa aula. Com as profecias dos profetas Daniel, Zacarias, Isaías, essa esperança do reino de Deus, da chegada do reino, vai fazer parte da teologia do Antigo Testamento. Isso é uma expectativa que vai estar dentro ali da mensagem do Antigo Testamento. Junto com o reino de Deus, vem o seu representante, que é o Messias. Vocês estão lembrados? Daniel viu ele vindo nas nuvens, Zacarias já viu ele vindo montado num jumento, um rei humilde, né? E simples. Isaías vê-lo como um servo sofredor. Enfim, então há uma expectativa dentro da teologia do Antigo Testamento da chegada do reino de Deus. E no Antigo Testamento, ele vai terminar em uma postura de espera. Vai ser o profeta Malaquias que vai profetizar, ele vai ser o último profeta a profetizar acerca da chegada do reino de Deus. Malaquias capítulo 4, versículo de número 5. Ele aponta para além de si mesmo e ele termina numa postura de espera, ok? Predicendo que antes da chegada do reino de Deus ou do Messias, Deus iria enviar um profeta que tinha mais ou menos ali a qualidade de Elias. Ele chega a citar ali a figura do profeta Elias. Então, ele é o personagem que vai dar característica da chegada do reino de Deus, ok? Então, quando nós avaliamos essa expectativa dessa futura chegada desse reino poderoso da parte de Deus que vai transformar o mundo, quando nós abrimos as páginas do Novo Testamento, nós vamos ver ali João Batista, ok? João Batista é o personagem que vai aparecer no Novo Testamento e esse personagem vai vir carregado ali com a mensagem do reino de Deus, ok?
Mateus capítulo 3, versículo de número 2, no começo do Novo Testamento, João Batista vai aparecer anunciando: eis que é chegado o reino de Deus, né? Eis que é chegado o reino dos céus. Os evangelistas no Novo Testamento, eles vão utilizar a palavra Basileia, ok? Basileia é a palavra que eles vão utilizar para definir reino. Então, quando João Batista começa pregando: eis que o reino de Deus está próximo, ou eis que o reino de Deus é chegado, os evangelistas usam a palavra Basileia. E Basileia, ela tem um duplo significado, um duplo sentido, né? Ela pode ser avaliada como um reino abstrato, que é um ato de governar, né? Ou um território governado por um rei. Então, Basileia, a grosso modo, ela representa esses dois sentidos. Então, Basileia tem esses dois significados, esses dois sentidos. Um ato de governar ou um território governado por um rei, por um monarca. Então, esse duplo sentido faz todo sentido para o significado de reino de Deus no Novo Testamento, ok? Então, Basileia pode ser o ato de governar, ou seja, um ato mais, o poder de um reino, o poder que um reino tem sobre o seu território, sobre o seu súdito. Por um exemplo, embora nós não estamos debaixo de uma monarquia, nosso sistema político é uma república, mas vai servir para o nosso exemplo aqui, para entendermos o sentido de Basileia. Por exemplo, nós estamos aqui, no caso eu estou aqui, no estado do Rio de Janeiro, né? Você que está me assistindo pode estar aí em outro estado. Comenta aqui embaixo em que estado você está do Brasil você está assistindo aí esse vídeo. Por exemplo, vamos supor que você esteja num estado que não seja o estado de Brasília, onde está lá a sede do governo, né? Lá em Brasília tem o Palácio do Planalto, tem a cadeira do presidente, o presidente fica ali, o governo fica ali instalado, visivelmente falando, tá? Mas, embora você não esteja vendo o presidente, não esteja vendo o palácio, você não esteja vendo a cadeira onde o presidente senta, nós estamos inseridos dentro de um território onde o poder desse governo ele tem influência. Okay? Eu estou aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, tudo que acontece lá na sede do governo, embora eu não esteja vendo o presidente, não esteja vendo o palácio, não esteja vendo a cadeira onde ele senta, todos os decretos que saem de lá influenciam aqui o meu estado e influencia também o seu estado. Por quê? Embora a gente não esteja vendo o governo, nós estamos inseridos dentro de um sistema de governo. E tudo que acontece lá influencia aqui o estado aonde a gente está morando. Então isso aqui é a Basileia, é o reino que você não vê, mas você está inserido dentro do poder de um reino, ok? O segundo modelo, o segundo significado de Basileia é o território governado. Esse sim, é o território. Você vê o território, você vê o monarca, você vê o rei, você vê o trono, você vê ele assentado, você vê ele julgando, ok? Então, esse duplo significado de Basileia faz todo sentido para a gente entender um pouco a mensagem do reino de Deus quando João Batista ele vem anunciando: eis que é chegado o reino dos céus. E aí dentro da teologia nós temos uma palavra que vai explicar esse duplo sentido de Basileia. É o reino já e o ainda não. O que significa isso, professor Saulo? É o reino que já chegou e ainda vai chegar. Ou seja, nós estamos inseridos já dentro do reino de Deus, já sofremos a influência desse reino, o reino de Deus já influencia, já traz impacto, no caso, a igreja, que já estamos inseridas dentro do reino. Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino, ou seja, aqueles que nasceram de novo já estão inseridos nesse reino. Então, nesse sentido, o reino já chegou. Entretanto, ele ainda vai chegar, porque ainda nós não vimos a Cristo, não vimos o seu trono, o estabelecimento desse reino de uma maneira definitiva, ele ainda não chegou.
ele ainda está para chegar. Então, nós já estamos no reino, mas estamos aguardando aquele que ainda vai chegar. O próprio Jesus, ele vai dar continuidade à mensagem quando João foi aprisionado, né? Mateus capítulo 4, verso de número 17, na sua pregação, ele vai enfatizar a chegada do juízo de Deus como uma realidade que estava prestes ali a acontecer. Então, antes do juízo de Deus, Jesus já vai mencionar ali a chegada do seu reino, né? O reino de Deus que há de estabelecer sobre a terra. E como a palavra Basileia também é usada ali no Novo Testamento, nas palavras de Jesus Cristo, Jesus ele veio estabelecer o seu reino aqui, né? E um dos grandes valores do reino está inserido ali no Sermão da Montanha. Então, embora o reino de Deus não está aqui no sentido visível dele governando de fato, visivelmente, a todos os povos, a todas as nações, o poder do reino dele já está inserido. E ele veio exatamente instaurar o seu reino aqui. No Sermão da Montanha são os valores, os princípios do reino. Ali ele ensina qual é ou quais são os valores que o reino dele carrega. Ou seja, quem está inserido diretamente no seu reino, quem já está estabelecido no seu reino após ter nascido de novo, já carrega essas características, ou no mínimo já tenta viver essas características ali do Sermão da Montanha. Aquilo ali é uma preparação escatológica para o governo que está para chegar. Então a igreja ela já começa a expressar aqui, no seu modo de viver, os valores do reino, que serão absorvidos no futuro, quando essa chegada do reino de Deus visível vai estabelecer esse mundo aqui. Então a igreja ela acaba sendo um modelo de como é o reino de Deus que está para chegar no futuro. Por isso que eu estou repetindo, o reino de Deus já chegou, mas ele ainda vai chegar. É o famoso já e o ainda não. Então, quando nós avaliamos a teologia da esperança de Deus, baseados na palavra Basileia, usada pelos evangelistas, a gente chega a uma conclusão. A conclusão dessas duas manifestações acerca do reino de Deus profetizada pelos profetas. Lembra, nós vimos dois profetas que eu trouxe aqui para vocês bem detalhadamente, que foi o profeta Daniel e o profeta Zacarias. Daniel vê o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, e ele estabelece o seu reino sobre a terra. Entretanto, Zacarias vê um rei justo, humilde, simples, montado num jumento, cria de jumenta, trazendo a ideia do Salvador da humanidade. Então aqui, Basileia está baseada praticamente nessas duas visões. Quando você vê a primeira vinda de Jesus aqui, ele vem na pegada do profeta Zacarias e na pegada também, em parte da profecia de Isaías, como servo sofredor. Então aqui, a Basileia, ele veio estabelecer o seu reinado, ou veio demonstrar o poder que esse reinado tem, e que a partir desse momento, dessa sua primeira vinda, nos moldes do profeta Zacarias, humilde, simples e manso, ele veio deixar aqui uma expectativa da chegada do seu reino, mas fazendo com que os seus seguidores projetem esse reino que vai chegar, que já está inserido na profecia do profeta Daniel. Então a gente pode aqui dividir esse reino de Deus em duas partes. A primeira vinda de Jesus, ela vem nos moldes do profeta Zacarias, humilde, simples e manso. Ele veio salvar a humanidade. Então, nessa sua primeira vinda, ele já estabeleceu o seu reino aqui. Ou seja, os que nascem de novo podem ver, podem entrar. O mundo ainda não pode, mas a igreja já pode ver o reino de Deus e ela já é influenciada pelo reino de Deus. Entretanto,
a segunda manifestação, o reino que está para chegar, o ainda não, o que está por vir, esse está inserido na profecia de Daniel. É o Messias que vem nas nuvens do céu com poder e grande glória. Esse todo olho verá, ok? Então, tanto Daniel quanto Zacarias, eles estão corretos. As suas profecias, elas são validadas, elas são verdadeiras. Aos moldes da primeira vinda, o Salvador, né, o que veio cumprir a missão de perdoar os pecados dos homens e preparando-os para o seu retorno do reino de Deus, que vai vir agora nos moldes do profeta Daniel, aquele que vem nas nuvens do céu com grande poder e grande glória. Então, nós já estamos inseridos no reino de Deus e estamos aguardando o reino de Deus chegar. Então, você que já é salvo, está aí vivenciando a salvação, nasceu de novo, você já está inserido no reino de Deus, os valores do reino já estão inseridos em você e nós já praticamos ou buscamos praticar os valores do reino de Deus. Entretanto, nós estamos aqui aguardando a plenitude do reino de Deus. Então, nós já estamos inseridos no reino de Deus e estamos aguardando um reino que está para chegar. Então, os valores do reino já estão inseridos em nós, na igreja, e nós procuramos observar, né, e viver os valores do reino que Cristo estabeleceu lá no Sermão da Montanha. Entretanto, nós estamos aguardando a plenitude desse reino. E a plenitude desse reino está exatamente no segundo significado de Basileia, que é exatamente o reino visível de Deus, o reino visível de Cristo, que se enquadra lá na profecia do profeta Daniel, quando ele vê o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Mas agora, uma outra visão do profeta Daniel, que se assemelha muito, né? E que praticamente é um Ctrl-C, um Ctrl-V, vai ser o capítulo 2 de Daniel, quando ele tem a visão da estátua, né? O rei Nabucodonosor tem um sonho da visão da estátua, né? E ali significa, eu vou trazer para vocês aqui o significado desse, que o próprio Daniel vai dar ali, da interpretação desse sonho do rei Nabucodonosor, que tem a ver com o capítulo 7, quando ele tem um sonho dos animais. São duas visões com imagens diferentes, mas o seu significado é o mesmo. Então, o capítulo 7, a visão dos animais, é a mesma visão, com símbolos e imagens diferentes, do capítulo 2 de Daniel, do sonho do rei, da estátua que Nabucodonosor vai ver lá no seu sonho, vai ficar perturbado e Daniel vai interpretá-lo. Ok? Então, quando você observa aí a estátua de Daniel, que eu coloquei aí no capítulo de número 2 de Daniel, traz uma ideia do sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação. No sonho do rei Nabucodonosor, ele vê uma estátua que tem 5 partes: cabeça de ouro, né? Peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e o pé, né, misturado de ferro com barro, ok? Olha para mim aqui rapidinho. É a mesma visão dos animais lá do capítulo 7, só que com imagens e símbolos diferentes. Nessa visão que o rei Nabucodonosor teve no seu sonho e que vai ser interpretada por Daniel, Daniel vai mencionar a chegada do reino de Deus dessa maneira visível agora. A primeira a gente já viu, né? O primeiro significado de Basileia nós já falamos, está inserido na primeira vinda de Jesus Cristo. Agora, o segundo significado de Basileia está inserido no reino visível, no reino que a terra vai experimentar, ok? Mediada pelo Messias, que é o Filho de Deus. Então aqui, na visão do rei Nabucodonosor, ele tem aqui alguns reinos, né? A cabeça significa Babilônia, os peitos e os braços significam o Império Medo-Persa, e o ventre significa o Império Grego,
e as pernas de ferro, o Império Romano, e os pés de barro e ferro são os reinos que restaram ali do Império Romano, tá? Se vocês observarem aí na estátua, tem uma pedra que ela cai do céu, né, na visão, ela vem do céu, né, ela desce, ela é cortada, e ela, sem auxílio de mãos humanas, e ela derruba, ela bate no pé da estátua, e quando ela bate no pé dessa estátua, toda ela se transforma em pó, poeira, e essa pedra se transforma numa grande montanha, e segundo a interpretação da visão de Daniel, é o reino de Deus que é estabelecido sobre a terra. Então há um reino de Deus para chegar, e ele vai desmobilizar todos os reinos dos homens, todos os reinos da terra. Se você perceber, essa estátua simboliza os maiores impérios que passaram pelo mundo: Babilônia, os persas, os gregos e os romanos, cada um representado nas partes dessa estátua, ok? E todos esses reinos, eles são reinos governados pelos homens, e os homens governam manchados pelo pecado. Então esses reinos, eles carregam marcas pecaminosas, idolatria, né? Violência, ok? Prostituição, são temas, são características dos governos dos homens, todos eles, impérios diferentes, mas impérios marcados pelo pecado. E a esperança que se tem é que um reino vindo dos céus é que vai substituir os reinos, esses reinos da terra. E é por conta disso que a segunda parte da visão do reino de Deus, ela vai se tornar real, vai se tornar visível. É Deus vindo ao encontro dos homens para estabelecer o seu próprio reino. Ele já chegou com os seus princípios e os seus valores. A igreja é representante desse reino de Deus na face da terra. Entretanto, o reino visível, né, que vai reger toda a terra, esse ainda está para chegar, e esse está representado aqui na visão de Nabucodonosor. Então essa parte, né, essa visão da estátua, que está dividida em 5 partes, ela nos ensina muito acerca da chegada do reino de Deus. E aí, nós agora, nesse exato momento, nós estamos vivenciando o reino dos pés, né? Os pés são os reinos que sobraram do último grande império, que foi o Império Romano, né? As pernas são de ferro, simbolizava o Império Romano, né? E aí, quando a gente vai observar o reinado dos pés, vai ser nesse reinado aí que vai surgir um governo, e esse governo, né, ele vai ser vencido pelo governo de Deus. Se você dá uma olhadinha aí, ó, eu coloquei aqui também no outro slide para a gente dar uma olhadinha, né? Em 476 depois de Cristo, o Império Romano ele vai ruir, ele vai cair, né? Ali no Ocidente. E ele vai dividir, né? Por isso que os pés da estátua têm uma continuação do Império Romano, ok? É por isso que os pés da estátua, eles têm barro misturado um pouco com ferro. Ou seja, tem a rigidez do Império Romano, mas agora fragilizado, porque dividiram. Esse mapa aí é um mapa da divisão do Império Romano, né? Quando o Império ele se divide em 10 partes, né? Nós temos ali o Império dos Visigodos, dos Suevos, dos Francos, dos Bretões, Anglo-Saxões, os Alamanos, os Ostrogodos, né? Os Francos, enfim, os Burgúndios, são tudo povos bárbaros que foram minando ali o governo de Roma, que foi fragmentando e dividiu em 10 partes. Então, a profecia de Daniel, basicamente, na fragmentação do governo romano, ela começa a se cumprir ali em 476 depois de Cristo, ok? Quando o Império Romano do Ocidente ele cai, ele rui, tá? Então, a partir desse momento,
nós estamos nesse exato momento vivendo sobre o governo dos pés da estátua. E é esse governo que nós estamos inseridos agora, ok? E será nesse período em que a pedra que vem de auxílios sem mãos humanas, ou seja, sem ajuda humana, vem e bate sobre os pés da estátua e derruba ali o grande império ou o grande sistema regido pelos homens, ok? Há um grande sistema para chegar ainda, há um reino também que Daniel vai mencionar, que vai ser governado por um homem que é chamado ali no Apocalipse, no capítulo 13. Depois a gente pode fazer um vídeo só falando do capítulo 13 também, de Apocalipse, ok? Que vai ser governado por um sistema, que é o sistema do anticristo, que é uma espécie de governo que vai ser regido por um homem mau, corrupto, anti-Deus, por isso ele é chamado anticristo, e é nesse último grande governo, nesse último grande império, né, que há de surgir no mundo, lá na grande tribulação, é que vai chegar o reino de Deus para desbancar o seu reino, desbancar o seu governo e estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Então, é basicamente nessa expectativa, nessa esperança, que nós estamos aguardando a grande chegada do reino de Deus. Então, o reino de Deus profetizado pelos profetas, ele já começou a se cumprir na primeira vinda de Jesus e ele vai tomar a sua plenitude na segunda vinda de Cristo, quando ele desbancar todos os governos humanos, marcados pela corrupção, marcados pela idolatria, marcados pela violência, marcados por tudo aquilo que foi trazido com a consequência do pecado. Então, na visão de Daniel, ele já traz essa ideia de que o governo dos homens tem um período, ele tem um tempo para estar aqui, mas ele vai ser desbancado de uma vez por todas pelo governo de Cristo, pelo governo de Deus que há de chegar. Então, nós já estamos inseridos no reino, já entendemos os valores do reino, mas estamos aguardando a plenitude do reino, o reino que vai chegar nas nuvens do céu. Essa é a nossa maior esperança. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir mais uma vez para você fazer o seu comentário aí embaixo, né? Comenta aí no vídeo, se ficou alguma dúvida, se você deseja aprender alguma coisa a mais sobre esse conteúdo ou algum tema de um vídeo que você gostaria que eu trouxesse aqui, faz um comentário aí e também não deixe, né, de compartilhar o vídeo, que você acaba também ajudando o crescimento aí do canal. Então, nós vamos ficar por aqui com essa série da esperança do reino de Deus e eu te espero no nosso próximo vídeo que vamos produzir aí. Fique atento, tu vai receber aí outros vídeos com outros conteúdos para abençoar a sua vida, tá? Deus abençoe você, graça e paz.